Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou o Afonso Moreira Júnior e no programa de hoje tenho a grata satisfação de rever aqui no programa o nosso irmão pastor Eliel Batista. Boa tarde. Boa tarde, querido amigo Afonso. Um privilégio enorme, uma honra, uma alegria poder estar aqui, ter sido convidado. E também, boa tarde aí a todos que nos acompanham nesta programação. Que seja um tempo muito precioso desse conviver muito especial. E, de novo, quero agradecer de todo o coração por essa, não só a amizade, mas a oportunidade e o privilégio de poder estar aqui na sua companhia, Afonso. E olha, tenha certeza que a recíproca, com aquele velho jargão, a recíproca é verdadeira. Convivência interreligiosa é para valer. Gente, o programa de hoje está sendo gravado, então não tem aquela intervenção direta dos ouvintes da rádio, dos telespectadores da TV, mas por intermédio do nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com, nós recebemos sugestões, solicitações, fomos pressionados a trazer aqui de volta o pastor Eliel com novas perguntas, outras questões, e faça isso. Indique quem você gostaria de ver aqui entrevistado, mande a sua crítica, sugestão, comentário, para nos ajudar a conviver melhor. Eu tenho um recadinho também, tem uns espinhos também. Tenho recebido muitas críticas. Mas eu já sugeri faz mais de um mês, fulano de tal, por que ele não vai? Você tem alguma descriminalização? Você tem alguma restrição? Não temos nenhuma restrição a nenhuma religião, a nenhum religioso, a nenhuma crença religiosa. Se tivéssemos, que validade teria o nosso programa? Nosso programa é isento interreligioso. O que acontece é o seguinte: quando não bate a agenda, o convidado não pode estar aqui. As pessoas viajam, têm os compromissos religiosos, e às vezes, como no caso do pastor Eliel, é difícil a gente conseguir ali um nicho, um cantinho, um espaço para entrevista. Então vamos ter paciência, vamos aguardar, e eu dou notícias aí dos convidados pendentes na próxima semana. Pastor Eliel Batista, sinta-se acolhido na Fundação Espírita André Luiz, ainda que pelo Zoom. Pastor Eliel, ele é evangélico. Olha aí, um evangélico num programa espírita com Allan Kardec interreligioso. Ele é evangélico de origem pentecostal. Ele é teólogo, escritor e professor de teologia. Ele participa ativamente, é militante da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz. Ele é ativista firme pelos direitos humanos. E começam aqui as nossas perguntas, a nossa bateria de perguntas. Pastor Eliel, a questão aqui que não quer calar. Observamos que as pessoas estão cada vez mais interessadas em espiritualidade, no sentido mais amplo que se possa compreender, e menos propriamente em crenças e religiões. Como é que o senhor enxerga essa questão? E quais os motivos que estão por trás destas decisões dessas pessoas, que estão levando essas pessoas a buscar cada vez menos os rótulos religiosos? O senhor acredita que são várias as crenças, várias religiões que prometem publicamente, em nome de Deus, aquilo que efetivamente não podem cumprir? O senhor acha que há uma frustração em relação
as crenças, a prática das crenças religiosas? Olha, Afonso, é bem complexa, bem ampla, né? Essa questão aí da espiritualidade e da religião. Eu acredito que a busca pela espiritualidade, ela inclusive se acirrou bastante com o evento que nós conhecemos da pandemia da coronavírus, né? Então, ela veio chacoalhar todas as estruturas, né? E, de maneira geral, as religiões, elas funcionam, né, presencialmente e as pessoas tiveram que ficar trancadas em suas casas e elas automaticamente começaram a pensar e refletir sobre a vida delas né, e essa insegurança, essa instabilidade pelo dia de amanhã faz a gente entrar com mais profundidade nos nossos valores. E o que eu penso que tem acontecido? As religiões, né, que é uma proposta muito influenciada e intrínseca à própria cultura, ela tem as suas doutrinas, os seus segmentos, os seus valores, evidentemente tendo em vista um bem para o ser humano. Mas a espiritualidade, como contempla as pessoas de uma forma mais ampla, faz com que as pessoas comecem a perceber se aquele conjunto de valores, aquelas questões doutrinárias, aquela caixa que ela faz parte, é capaz de fato de alcançar e atingir a plenitude da vida. A espiritualidade, ela nos encaminha para essa plenitude. Como é que uma pessoa pode viver plenamente? E se ela, ao pensar, refletir sobre isso, essa vida de plenitude, e algumas coisas que acontecem dentro da sua religião, esbarra nisso, nessa plenitude de vida, automaticamente ela começa a questionar e perceber que é um peso muito grande para ela poder caminhar mais leve, livremente. Então, a espiritualidade ela busca integrar o ser, não só consigo mesmo, mas em todas as suas relações e com o mundo, né? E não só o mundo físico, mas aquilo que a gente conhece como mundo espiritual. E pode ser que dentro de determinado aspecto religioso exista alguma coisa que começa a colocar muito mais um empecilho para ela se integrar do que ela de fato se sentir livre. Eu vou te dar um exemplo. Evidentemente, praticamente todas as religiões falam assim, olha, não há violência, vamos à paz. E o que gera violência? Pode ser que seja o ódio. Então, se uma religião diz assim, olha, ódio não, corta o ódio radicalmente, você não pode sentir o ódio, você não pode sentir raiva. E aí a pessoa sente. Como é que ela lida com essa humanidade dela? Porque ela não tem controle sobre o sentimento. Então, a espiritualidade vai ajudar ela a lidar com esse sentimento de raiva, como aplicar isso para que não seja destrutivo. Enquanto que, na questão da religião, pode ser simplesmente uma punição, uma proibição. Percebe? Então, esse é o conflito que nós vivemos aí e provavelmente é o fator que faz com que as pessoas estejam com um olhar muito mais voltado para a espiritualidade do que para o seu contexto religioso. No programa Conviver de hoje, nós estamos conversando com o pastor Eliel Batista, evangélico de origem pentecostal. Pastor Eliel, a falta de fé é um problema mundial, principalmente nos países mais avançados economicamente, pois parece que o materialismo está tomando conta de tudo. Isso pode ser, qual é a sua opinião, o começo do fim das religiões e até mesmo da crença no divino? Olha, Afonso, eu não acredito que as religiões irão terminar. Elas não vão acabar. Elas têm um valor muito importante, inclusive no desenvolvimento da humanidade. O que a gente precisa saber fazer a leitura é que a fé pode estar passando por uma transformação. Como nós tivemos uma cisão
em separar profano e sagrado na nossa história, e muita coisa que estava colocado no lugar do profano se percebeu que não era tão profano assim. E muita coisa colocada do outro lado, do lado do sagrado, era algo que não convergia para uma realidade, acabou criando confusão na mente das pessoas e elas acabaram ou descartando, por um lado, algumas descartando a questão religiosa, ou outras descartando a questão da ciência. Então, quanto mais nós conseguimos compreender que não são dois conhecimentos em conflito, mas eles podem ser unificados, mais a gente consegue fortalecer a fé. Então, eu acredito que a fé está passando por um processo de transformação e que a gente precisa ter um outro olhar para integrar de maneira saudável, sadia, em prol do desenvolvimento humano, tanto a ciência, que foi considerado, inclusive, profana, muitas vezes, com o sagrado. Porque a vida é sagrada, a criação é sagrada e a criatividade humana também. Então, nós não podemos viver nessa polarização, nós temos que integrar. Então, a fé integrada vai ser uma fé mais madura. Então, talvez, para ter uma fé mais madura, tenha que morrer o tipo de fé que nós tínhamos. Então, a gente se despede de uma fé e aí mergulha na outra, porque acredito que é impossível o ser humano viver sem fé. O ser humano precisa da fé. Pastor Eliel, quem viaja aos Países Baixos e de repente contempla aquelas igrejas, catedrais, e inadvertidamente já vai entrando, muitas vezes tem um choque e que eu não desejo para ninguém. Ele entra esperando fazer uma prece, encontrar lá um altar, porque nós espíritas oramos em toda parte. E de repente aquela igreja é uma choperia. Aquela igreja se transformou, aquele templo religioso deixou de ser templo religioso para ser uma atração turística, um bar como todos os outros bares. Eu faço essa colocação que me parece bastante, para a minha cultura, bastante chocante. Eu perguntaria assim, na sua opinião, quais os riscos que podem eventualmente acometer os povos que no momento estão se desligando quase que totalmente da divindade, de Deus, de crenças religiosas e vivendo exclusivamente no materialismo? Olha, nós precisamos, de fato, ter um olhar bastante acurado, porque o movimento que eu falei, que tinha uma cisão e ele agora está trocando, né? Nós vemos em alguns países, por exemplo, que cinemas estão sendo transformados em templos, casas de shows estão sendo transformadas em templos. Então, quando a gente tem esses dois movimentos, há um questionamento das estruturas. E acredito que, agora falando dentro dessa perspectiva cristã, o cristianismo ele precisa de uma espécie de reinvenção no modo como ele comunica a sua fé. Ele precisa, de fato, perceber, a maneira como eu faço a leitura, que nós estamos vivendo uma era que é a era do Espírito. E como isso pode e deve chegar para as pessoas. As estruturas religiosas que se tornam um peso para as pessoas precisam de uma crítica, porque as pessoas não estão mais dispostas a carregar esse peso. Então, quando você tem um templo suntuoso, qual é o valor, qual é a energia gasta, não só pelas pessoas, energia física, mental, mas também a energia agora financeira, de lucro, o dinheiro, né? O custo para manter essa estrutura. E a pessoa, para se achegar a Deus, precisa desse custo todo? Então, é esse o questionamento que talvez as igrejas estão sendo transformadas e estão se esvaziando, porque as pessoas estão concluindo o seguinte: tem muita bugiganga no meio do caminho para eu me chegar a Deus.
para eu poder me relacionar com Deus. E que teve o seu valor histórico, teve a sua função de alcançar, atingir pessoas nos diversos lugares, levando a fé. Mas agora nós estamos num novo mundo. Então, essa estrutura que é mais antiga, essa estrutura que eu diria assim, você entrar num templo construído na Idade Média, você tem todo um impacto cultural, você tem todo o impacto de uma época, de um momento, ok? Então, esse impacto, talvez ele esteja mais, eu vou frisar o talvez esteja mais ligado a um museu do que a espiritualidade. Viver a espiritualidade, ela precisa ser leve, ela precisa, de fato, brotar de dentro da pessoa um compromisso sem ela achar que ela está carregando um peso de uma estrutura que na cabeça dela vai fazer a conta que não se faz necessário. Na minha percepção, nós estamos vivendo uma mudança de era. Uma era cristã que foi inaugurada por Constantino precisa passar por uma transformação para mergulhar nessa era que eu chamo da era do Espírito, que é um encontro divino em que o Espírito que está na pessoa é capaz de conduzir a pessoa a se encontrar com o Espírito de Deus. Né? Muito bem, pastor Eliel. As perguntas estão aqui, precisam ser respondidas. Haja tempo, haja tempo. Eu sei que da sua parte não vai faltar boa vontade e empenho para responder. Uma questão delicada aqui. Atualmente, surgiram seitas religiosas que estão professando, recomendando, endossando o uso de narcóticos alucinógenos em seus cultos. Como é que o senhor, na condição de pentecostal, como é que o senhor vê essa questão, o uso de drogas dentro do templo religioso, na prática religiosa, com vistas a abreviar o encontro com a divindade? Eu acredito que qualquer alucinógeno, em vez de cooperar para que haja uma integração da pessoa, ele desloca a pessoa da realidade. A espiritualidade é você se integrar com a realidade, não é você se desligar da realidade. Né? A verdadeira espiritualidade ela é expressa de forma corporal. Para nós, não tem como ser diferente. Nos foi concedido um corpo, e é nesse corpo que a gente vive, anda e mergulha, né, no espírito. Então, o contato com o espírito, ele tem que ser realizado de uma forma racional, de uma forma que eu chamo assim, pé no chão, e não de um deslocamento da realidade. Porque o alucinógeno, ele conduz a gente a fugir da realidade. E a gente precisa ter uma espiritualidade que enfrenta a realidade, por mais dura que ela seja. A fé deve ser um instrumento para que, de peito aberto, eu enfrente a dureza da vida. E isso vai trazer maturidade. Né? Porque diz que o comandante de um navio, ele ganha experiência e se faz na tempestade, não é atracado no porto. Né? Então, a árvore ela ganha resistência por causa dos ventos. Então, é isso que a gente precisa entender. Uma verdadeira espiritualidade pura, limpa, integrada, ela vai nos fortalecer para lidar com um mundo que, às vezes, é cruel, é injusto. Então, tudo aquilo que nos desloca, nos tira dessa realidade, não acredito que nos dê o contato com uma espiritualidade genuína. Ao contrário, né? Se eu perco a minha capacidade de consciência, como é que eu posso dizer que aquele contato foi de fato legítimo, verdadeiro e cooperou, né, com essa minha consciência? Muito bem colocado, pastor Eliel Batista, evangélico de origem pentecostal. Temos também, aqui tem outra questão delicada, temos também religiosos que se apropriaram do discurso socialista para promover falsas ideologias.
Como o senhor interpreta o problema do uso e abuso da religião para se promover a doutrina socialista, visto que ela é materialista e condena qualquer tipo de fé espiritual? Olha, Afonso, eu acredito que o desvio da fé, ele não necessariamente ele vem por causa de um posicionamento político, seja ele de esquerda ou de direita. O desvio da fé, ele vem por outras intencionalidades, né? Então, quando nós falamos assim, religiosos usam o discurso socialista para, né, se aproveitar, mas a gente tem religiosos que, aliás, estão sendo engolidos pelo capitalismo. Estão, as igrejas estão se tornando verdadeiros bancos e empresas. E agora eu falo dessa questão do cristianismo em si. E o cristianismo evangélico, né? É interessantíssimo a gente ver igreja dona de banco. Igreja, quer dizer, a igreja ela não foi estabelecida e não deve ser por esse caminho. Então, o desvio da fé, ele é muito mais largo e mais profundo. Por quê? Porque ele tem a ver com essa pecaminosidade humana e como nós estruturamos o nosso caminho e como nós fazemos isso. Então, eu acredito que, sim, existem cristãos sinceros, genuínos, e eles são socialistas, assim como existem cristãos sinceros que são capitalistas. Mas existe também o inverso desses dois valores, né? Então, a minha percepção é assim, o evangelho ele é um valor que ele deve ser esse guarda-chuva. E o que deve me direcionar não é se eu estou no A ou no B, mas o que deve me direcionar é o valor que Cristo deixou e ele que tem que ser o fiel da balança, né? Então, Jesus disse assim, é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, nós temos teorias econômicas, socialista ou capitalista, que são teorias. E assim como são outras teorias. Agora, qual é a verdade do evangelho que pode ser aplicada independente de estar nessa trilha? Por quê? Porque você tem o ateísmo, né? Você tem ele presente no capitalismo. Então ele está lá e desemboca no materialismo também. Porque cultuar a mamon é materialismo. Isso é um materialismo puro, e é um materialismo perverso, porque ele tenta impor um valor. Então, a gente precisa ter esse olhar para perceber o seguinte: ninguém faz a nossa cabeça com facilidade. Eu acredito muito que se Deus habita em nós, a verdade está em nós. Então, se a verdade está em nós, tem um fiel da balança aí, por isso que eu falo da espiritualidade como a integração com o ser, inclusive consigo mesmo. Porque nós temos condições de ter o discernimento. Nós não somos iludidos com facilidade, exceto se a gente se perder da gente mesmo. E é essa iluminação que o Evangelho precisa trazer. Olha, você precisa se encontrar com você mesmo, você precisa ver esse Deus que habita em você, você precisa checar esses valores, porque a gente, ao anunciar o Evangelho, a gente precisa ficar mostrando para as pessoas qual é essa trilha, apontando sempre, né, para Cristo. Então, nesse sentido que eu vejo que é o mais essencial do que a gente tentar jogar que a fé foi cooptada ou por A ou por B. Ambos são complicados nessa situação aí da fé, né? Ambos, porque a gente vê dos dois lados a situação bem complicada. Aliás, né, o ateísmo é fruto do protestantismo e o protestantismo é o pai do capitalismo. Então, onde o ateu é filho de quem? O ateu é filho do protestante e é filho do capitalismo. Então, é muito complicado a gente simplesmente fazer um recorte para querer encaixar as pessoas ali e colocar, olha, se você fizer isso, você está fora, e se você fizer isso, você está fora. A verdade ela é muito mais ampla, graças a Deus, e muito mais abrangente, né? É para pensar bastante em casa.
É, Pastor Eliel, as questões delicadas, elas estão aqui na pauta, como não poderia deixar de ser. Hoje se tornou comum. Bom, eu faço até um parênteses para dizer o seguinte: na condição de militante da Frente Interreligiosa por Justiça e Paz, Dom Paulo Evaristo Arns, o senhor vai ter muita facilidade, conhecimento e experiência para nos responder muito bem essa questão. Hoje se tornou comum, infelizmente, a destruição de templos religiosos e a perseguição de sacerdotes, realizadas por pessoas intolerantes, dominadas por doutrinas políticas extremistas, por fundamentalismo. O senhor acha que isso é um sinal, é um dos sinais do final dos tempos? O senhor acredita no Apocalipse ou na grande tribulação? Segundo dizem algumas religiões, ou como está no Apocalipse de João, o que está acontecendo com o mundo na sua visão religiosa? certo. O mundo, ele sempre teve um lado caótico, né? E a gente esteve na iminência do seu fim por várias vezes na história. Ou seja, nós experimentamos muitos apocalipses, só que eles não foram o do finalmente. Eu acredito que o final, o projeto final de Deus e de Cristo é a glória e não a destruição. Por quê? Porque se toda a terra será cheia da glória de Deus, Deus não é destruído. Essa questão da intolerância que acontece, da destruição de templos, ela tem a ver com algo que é o sentimento de ser proprietário da verdade. A verdade é uma, ela é divina, ela contempla. Nós temos muitas verdades que precisam passar nesse filtro da verdade divina. Toda pessoa, toda religião que se acha dona da verdade se torna proprietário de uma grande mentira. E é isso que gera a intolerância. Se eu sou proprietário, se eu sou dono da verdade, e você pensa diferente de mim, então você com certeza está na mentira. Então, você não é verdadeiro, você é falso, e você que eu estou falando é um você hipotético, viu, Afonso? Jamais me referiria assim a você. Então, esse outro, né, ele vamos usar assim, fica melhor, senão vão achar que eu estou falando que o Afonso quer tudo isso. Esse outro, né, ele é o perverso, ele é o falso, ele é o enganoso, então ele é do demônio, então ele pode ser destruído, ele pode ser eliminado, porque a falsidade não tem nada a ver com Deus. E de onde eu tirei essa conclusão? Que eu sou o dono da verdade, sou eu que digo. Isso aconteceu certa vez com Jesus, né? Pegaram uma mulher em adultério, levaram até Jesus e falaram: olha, a lei manda apedrejar. Quer dizer, essas pessoas eram donas da verdade. A verdade diz que manda apedrejar. E Jesus disse assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Automaticamente, todos tiveram que jogar as pedras fora e irem embora. Por quê? Porque ninguém pode ser o dono da verdade. O dono da verdade é juiz, e há só um juiz, há um só legislador divino. Então, nós não podemos ter esse tipo de regra. Nós fomos convocados para olharmos uns para os outros com fraternidade, com solidariedade. Aliás, o Evangelho nos ensina a estarmos no mundo a serviço das pessoas. Quem quer ser o maior deve servir ao menor. Então, se tem alguém que a gente considera na sociedade que é o menor, então eu estou, enquanto seguidor de Jesus, a serviço dessa pessoa. Eu não sou juiz dessa pessoa, eu não sou o proprietário, eu não sou o dono da verdade. Não, a verdade ela é livre, ela é plena, e ela está aí para ser vivida conforme a régua que a gente tem, que é a pessoa de Jesus, Jesus de Nazaré. Então, quando nós falamos isso, a gente precisa ter essa percepção a respeito da intolerância. E sobre o fim do mundo, a intolerância sempre teve. Nós tivemos guerras religiosas homéricas, e não era uma ou outra religião,
nós tivemos batalhas infindas, nós tivemos pessoas contra pessoas, nós tivemos uma história sanguinária, isso em nome de divindades das mais diferentes possíveis, né? Até mesmo em nome de Jesus, né? Nós tivemos aí eliminação de aldeias inteiras. E o mundo não acabou. Então, a minha percepção é, Jesus disse, o evangelho seria anunciado a todas as pessoas. As escrituras nos trazem que toda a terra seria cheia da glória de Deus. Diz que todos os povos, línguas, nações, etnias, grandes, pequenos, crianças, adultos, homens, mulheres, todos diante de Deus em glória louvando. Então o fim é glorioso. O fim não está no sentido catastrófico. Agora, evidentemente que para arrumar a casa, né, se eu quero limpar a casa, eu tenho que botar a casa de perna para o ar. Então, eu acho que é esse o hiato que a gente precisa perceber. Quando está tudo sendo chacoalhado, nós estamos, sim, na iminência de que vem não uma destruição fatal, mas vem uma glória maravilhosa. Vem um tempo de pacificação. O profeta Isaías fala de um reino de paz sem fim. Não fala de uma destruição. Então, essa mexida na humanidade, nós tivemos várias, elas estão aí de novo presentes e a gente tem que ficar atento. Na verdade, a Escritura recomenda o seguinte, quando você vê a figueira sendo chacoalhada, fica de prontidão. Mas a gente não tem como dizer chegou de fato. A gente só tem que ficar de prontidão, né? E eu aguardo, sim, a novidade. Paulo fala assim, o apóstolo Paulo, um novo céu, uma nova terra. E por que é um novo céu, uma nova terra? Porque vai habitar uma nova humanidade. Então é transformador para o bem, não é transformador para o desastre. Eu tenho uma séria dificuldade e com o meu grupo, né, de pares, e quanto mais desgraça acontece, mais glória a Deus dá, porque está chegando o fim. Eu não acredito que Deus tenha prazer na desgraça, na destruição. Né? Ao contrário, né? O profeta diz assim que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então, Deus se alegra com a justiça, Deus se alegra com o bem, Deus é a plenitude de amor. Então, nós não podemos ver a destruição e falar, glória a Deus. Né? Mas, ao contrário, a gente tem que dizer assim, peraí, tem muito trabalho para fazer, porque se é da plenitude, eu tenho que estar do lado desse trabalho da plenitude. Se é de glória, eu tenho que estar do lado do trabalho de glória. Se é para todos sermos uma só família e todos sermos irmãos, é deste lado que eu tenho que estar, senão eu estou lutando contra Deus, porque esse é o projeto de Deus. Ele é pai de todos, sobre todos, e a humanidade é uma só. De que lado eu quero estar? Eu quero estar do lado de Deus, tornando, olhando para todo mundo como irmãos e não como inimigo, destruindo um ao outro. Pastor Eliel, uma das pessoas que sugeriu a sua presença novamente aqui no programa Conviver foi a nossa irmã Almerinda. Ela diz que já foi católica, ela manda aqui uma mensagem por e-mail, ela diz que já foi católica e ela faz uma pergunta ao senhor. O que é o exorcismo? O que é o exorcismo para os evangélicos? A segunda pergunta, se o senhor trabalha no exorcismo. A terceira pergunta, aonde é realizado o seu culto religioso e em que dias que é realizada a sua celebração religiosa? Certo. O exorcismo, né, de maneira tradicional, ela é tirar da pessoa uma possessão demoníaca, né? Então, a pessoa ela estaria sob efeito de espíritos malignos e ela precisa ser liberta desses espíritos malignos. E aí, agora, eu quero compartilhar com vocês a questão da minha experiência. Tá? Eu tenho quase já 40 anos de ministério. Além disso, eu nasci num lar evangélico pentecostal. Meu pai foi plantador de igrejas, quer dizer, então, no estado do Paraná, então eu sempre convivi e vivi no meio pentecostal. Ressalva que eu faço muita coisa. Eu diria uns 80% do que eu vejo acontecendo dentro das igrejas pentecostais não tem absolutamente nada a ver com o pentecostalismo que eu aprendi.
São coisas completamente diferentes. O movimento pentecostal, a meu ver, foi cooptado por uma teologia muito complicada e por isso ele tende a ter cultos para encher templos e não para libertar pessoas. E aí vem o meu questionamento a respeito dessa questão do exorcismo, né? Por quê? Porque em toda essa trajetória, inclusive percebendo quando criança com meu pai, raríssimas vezes, eu vou repetir, foram casos que a gente detectava que a pessoa estava capturada na sua mente, nos seus sentidos, e precisava dessa libertação espiritual chamada de exorcismo. Raríssimas vezes. Mas nós passamos por uma época, nos anos de 1980, ali, 1970 para 80, final de 70, em que parece que tudo virou demônio. Aliás, dos 80 para 90, tudo virou demônio. Tudo. Se você é pobre, é demônio. Se você está doente, é demônio. Se você... Sempre, tudo, tudo. E aí a gente tem que fazer uma separação entre males malignos, que não necessariamente tem uma possessão, a pessoa está possuída. A pessoa ela tem dignidade humana, é a imagem e semelhança de Deus, dada por Deus. Para que isso seja capturado, tem que passar por processos e mais processos de degradação humana. Por quê? Como que a gente entende o que é uma malignidade? A pessoa perde a sua consciência, perde a sua racionalidade e não tem nenhuma percepção da sua dignidade. Então, para chegar nisso, é uma trilha enorme. Por isso que é raro. Porque Deus preserva os seus filhos. Então, nós precisamos ter esse cuidado para poder falar sobre essa questão da possessão demoníaca. Muita coisa que é dado crédito à possessão demoníaca, às vezes é só uma questão de racismo religioso, inclusive. Porque se for a divindade de uma outra religião, chama de demônio. Então, não necessariamente. A gente precisa tomar cuidado, porque a gravidade de uma possessão, que, volto a repetir essa palavra, é rara, não é aos baldes, né? Eu, que sou da geração antiga, tem uma palavra que chamava os borbotões, né? Não é aos montes que tem, e que você tem um culto, e aquele culto é de exorcismo, e tem lá uma fila, e tem dezenas, centenas de pessoas. Não é assim que acontece. Assim também como a questão do milagre. Se o milagre for a natureza das coisas, a gente não pode chamar de milagre. Então, ele é a exceção das coisas, né? Então, é um caminho onde a coisa é transformada. E isso é importante a gente ter no coração, porque eu já encontrei pessoas assombradas com o demônio e é desnecessariamente. Desnecessariamente, você não precisa ter medo, você não tem. Então, teve uma época que tinha demônio até num quadro, por exemplo. Um quadro podia estar com um demônio. Como que algo inanimado vai ser possuído por alguma coisa, sabe? Então, é incoerente isso. Nós temos que tomar muito cuidado. A questão de cultos, eu preciso dizer a vocês que eu estou num momento sabático. Eu já estou aí num tempo que eu estou afastado dessas relações lá eclesiásticas constantes. Estou me dedicando bastante nessa questão dos direitos humanos, com a frente interreligiosa, atuando aqui e ali, mas esse exercício que eu fiz por mais de 30 anos, eu estou num ano sabático, porque eu também preciso de cura aqui, eu também preciso de uma restauração pessoal. Muito bem, pastor Eliel, merece esse ano, mas é um ano só. O senhor Tá precisa bom. voltar. Tá Vamos bom. cobrar isso aqui. Pastor Eliel, com a sua lucidez, o senhor faz falta em campo. Aliás, o senhor está em campo, né? O senhor está em campo, atuando, militando aí pelos direitos humanos, uma luta digníssima. Eu aproveito até, eu vou encaixar até uma questão pessoal. Como é que o senhor se sente na condição de evangélico, de origem pentecostal, convivendo com criaturas
cuja diversidade religiosa às vezes é gritante. Como é que o senhor se sente também aqui? Acredito que não seja o caso, embora seja por intermédio do aplicativo. Como é que o senhor se sente assim, estando agora, por exemplo, entre os espíritas com Allan Kardec? Qual é o seu sentimento, a sua emoção, pastor Eliel? Olha, eu tenho muita dificuldade de descrever meus sentimentos, né? Mas eu posso dizer o seguinte, me energiza bastante. Por quê? Porque o crescimento que me traz, o que agrega à minha fé é uma coisa impressionante. Depois da minha convivência e de caminhar nessa diversidade religiosa, Afonso, eu digo com absoluta certeza, Deus ficou maior e eu me tornei uma pessoa de mais fé. Então, eu resumiria nisso, porque é impressionante como a gente se restringe no mundo, principalmente o mundo evangélico, que ele tem uma carga preconceituosa muito grande aí, e a gente fica fechadinho ali dentro desse caixote, e Deus fica menor, Afonso. E a fé, ela fica muito frágil, muito pequena, porque a fé, ela nos encoraja. E quando a gente tem medo de tudo, né, a gente sabe que tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, lá, quem destrói os templos de origem afro são evangélicos. A gente tem lá, a gente tem uns absurdos que estão acontecendo, né? Milícia evangélica, traficante evangélico, armamentista evangélico, enfim, evangélico agora virou um adjetivo para qualquer coisa. É tipo para poder para poder assim, dar certo, parece, né? Então, eu vejo assim, a gente está colocando Deus tão fechadinho, e a fé ficando fraca, porque a pessoa destrói porque ela considera o inimigo, e é inimigo e é uma ameaça. Olha que fé pequena, de achar que o Deus que habita em mim pode ser ameaçado por um outro tipo de culto, por um outro tipo de atividade, por um outro tipo de fé, de conceito. Então é uma fé muito frágil. Então é uma fé que precisa amadurecer, é uma fé que precisa crescer. E a convivência interreligiosa, ela faz isso. Eu me sinto muito mais pastor, muito mais habilitado, eu me sinto muito mais cheio de fé, eu me sinto muito mais próximo de Jesus do que quando estava fechadinho lá dentro do meu caixote, né? Nós estamos conversando no programa Conviver, convivendo muito de perto com o pastor Eliel Batista, evangélico de origem pentecostal, teólogo, escritor e professor de teologia. É militante da Frente Interreligiosa por Justiça e Paz, Dom Paulo Evaristo Arnes, e é ativista militante pelos direitos humanos. Eu quero agradecer nesse instante e registrar na produção do programa de hoje, Fábio Bettinassi, diretamente da terra da Dona Beja, de Araxá, Minas Gerais, e Alex Monteiro, aqui do Bom Retiro, São Paulo. No apoio à produção, Regina Prata, na divulgação, Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e Rogério Palma. Na edição, Edi Pontes. E na supervisão, Júlio Sena. Tem um quadro aqui ao fundo aqui da minha imagem, junto à nossa biblioteca, um quadro Jesus, de autoria do pintor de São Carlos, pintor paulista famoso, Vicente Caruso, que viveu entre 1912 e 1986. Claro, não é o original, é uma reprodução. Pastor Eliel, foi bom ter o senhor aqui novamente, mas olha, o pessoal vai ficar bravo comigo, porque ficou várias perguntas aí. Eu já estou vendo o e-mail, eu nem quero abrir hoje. Eu já estou vendo o e-mail assim, você não falou isso, não falou aquilo, mas você não podia ter deixado de fazer. Mas olha, acredito, tenho fé que o senhor voltará aqui ao nosso programa quando for possível em sua agenda. Suas despedidas, por favor.
Olha, muito obrigado, Afonso. Eu sei que não tem como responder tudo, não tem como a gente abarcar, né, muitas vezes a resposta que se esperava, porque a comunicação às vezes tem ruído e a gente tem uma coisa no coração e a pergunta vem outra. Então, me desculpa se não contemplei a contento aquilo que foi trazido aqui, mas creiam-me que eu falei o que acredito e de coração e inteireza. E muito obrigado mesmo por essa oportunidade, um privilégio e sempre à disposição para a gente continuar nessa caminhada juntos. E a todos vocês que estão acompanhando aqui o programa, um forte abraço e meu muito obrigado também de também darem um tempinho para poder me ouvir aqui e prestar atenção no que eu estou trazendo. Que Deus, de fato, fortaleça, seja paz, justiça e mansidão para o coração de todos. Nosso muito obrigado a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Até o próximo programa. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo programa, até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Você acompanhou Programa Conviver.